Algo aconteceu em 3 de outubro de 2025, durante a aproximação máxima do 3I Atlas a Marte. Algo que foi detectado por vários observatórios de rádio em todo o mundo, mas que a NASA inicialmente se recusou a reconhecer. E quando os dados finalmente vazaram através de canais do Laboratório de Pesquisa Naval, revelaram padrões que ninguém estava preparado para explicar. Emissões de rádio de um cometa interestelar, estruturadas, repetitivas e completamente diferentes de tudo o que já havia sido observado em um objeto natural no espaço. Esta é a história que eles não queriam contar. Mas a verdade tem uma maneira de vir à tona, especialmente quando cientistas que valorizam a transparência mais do que a política institucional decidem que o público merece saber o que realmente está a acontecer no nosso sistema solar. Deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo. Quando o 3I Atlas foi descoberto pela primeira vez em 1º de julho de 2025 pela pesquisa ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, no Havaí, ele foi imediatamente sinalizado como incomum. O objeto se movia a mais de 210 mil km por hora, rápido o suficiente para que, em 24 horas, cálculos orbitais confirmassem que ele não estava ligado ao nosso Sol. Ele tinha vindo do espaço interestelar. Era apenas o terceiro visitante interestelar confirmado que já tínhamos detetado. O protocolo padrão para tais objetos envolve campanhas de observação coordenadas. Os telescópios terrestres rastreiam a posição e o brilho do objeto. Os telescópios espaciais analisam o seu espectro para determinar a composição. E os radiotelescópios, enormes antenas parabólicas sensíveis à radiação eletromagnética em uma ampla gama de frequências, procuram quaisquer emissões de rádio que possam nos informar sobre a interação do objeto com o vento solar, campos magnéticos ou processos internos. As observações de rádio de cometas não são incomuns. Quando o vento solar, um fluxo de partículas carregadas que fluem do Sol, atinge a coma de um cometa, a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, cria instabilidades de plasma. Estas instabilidades podem gerar ruído de rádio, geralmente na faixa de baixa frequência. É caótico, banda larga, aleatório, como estática num rádio antigo. Mas o que foi detetado no 3I Atlas não era estática aleatória. A primeira pista veio do Very Large Array, VLA, no Novo México. O VLA é um conjunto de 27 antenas de rádio dispostas numa enorme configuração em forma de Y, capazes de detetar sinais de rádio extraordinariamente fracos vindos do espaço. Em 28 de setembro, enquanto o 3I Atlas se aproximava do Sol e se tornava cada vez mais ativo, o VLA realizava observações de rotina como parte de uma campanha coordenada para estudar o cometa. A doutora Rebeca Torres, uma radioastrônoma que trabalha com a equipa do VLA, estava a analisar os dados quando percebeu algo estranho. Havia emissões de rádio da posição do cometa, como esperado, mas elas não se comportavam como o ruído de rádio típico de cometas. O sinal tinha estrutura. No início, pensei que fosse interferência, disse Torres mais tarde numa entrevista privada que vazou para fóruns astronômicos. Recebemos interferência o tempo todo. Satélites, transmissores terrestres, até mesmo fornos de micro-ondas podem criar sinais que contaminam os nossos dados. Mas isso era diferente. Estava vindo exatamente de onde o cometa estava. E quando filtrei as fontes de interferência conhecidas, o sinal ainda estava lá. Ela processou os dados através de várias linhas de análise. Verificou se havia erros instrumentais, comparou observações de diferentes momentos para ver se o sinal persistia. E persistia. Não de forma contínua, mas intermitente. O sinal aparecia, durava vários minutos e depois desaparecia. Horas depois, voltava. Torres relatou as suas descobertas ao líder da equipa, que a instruiu a continuar a monitorizar, mas a manter as observações confidenciais até que pudessem ser verificadas por instalações independentes. Esta é uma prática padrão. Não se anuncia uma descoberta potencialmente significativa até ter a certeza absoluta de que é real. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Torres contactou colegas do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, ou melhor, o que restava das capacidades de Arecibo depois de a antena principal ter desabado em 2020. Mesmo com funcionalidade reduzida, os instrumentos restantes de Arecibo ainda eram capazes de fazer observações de rádio sensíveis. E quando apontaram seus equipamentos para o 3I Atlas, detectaram o mesmo sinal.
de forma independente, usando equipamentos diferentes, de um local diferente, mesma faixa de frequência, mesmo padrão intermitente, agora você tem 2 observatórios confirmando um sinal anômalo. É nesse momento que os dados deveriam ter sido tornados públicos. Foi aí que os artigos deveriam ter sido enviados para as revistas científicas. Foi aí que a comunidade astronômica deveria ter sido alertada para que todos os radiotelescópios disponíveis no planeta pudessem ser direcionados para esse objeto a fim de descobrir o que estava a acontecer. Em vez disso, houve silêncio. A NASA, que coordena grande parte da campanha internacional de observação de objetos como o 3I Atlas, emitiu uma breve declaração reconhecendo que observações de rádio estavam a ser realizadas, mas sem fornecer detalhes. A equipe do VLA recebeu instruções para continuar as observações, mas não divulgar dados preliminares. As descobertas de Arecibo foram igualmente embargadas. O Dr. Avi Loeb, que a essa altura já havia pedido publicamente transparência em relação ao 3I Atlas, soube das observações de rádio por meio de comunicações paralelas com colegas. E ele não ficou satisfeito. Esse é exatamente o problema com a forma como lidamos com dados anômalos, disse Loeb em uma publicação no blog em 7 de outubro. Quando vemos algo que não compreendemos, a resposta institucional é ocultá-lo até termos uma explicação que se encaixe nos nossos modelos existentes. Mas a ciência não funciona assim. A ciência funciona tornando as observações públicas para que toda a comunidade possa colaborar na busca de explicações. Ele criticou especificamente a NASA, pelo que descreveu como sigilo desnecessário e exigiu a divulgação de todos os dados de observação de rádio relacionados com o 3I Atlas. A resposta da NASA foi cuidadosamente redigida. Eles afirmaram que a análise dos dados está em andamento e os resultados serão publicados por meio de processos padrão de revisão por pares. Eles enfatizaram que a divulgação prematura de dados não verificados poderia levar a mal-entendidos por parte do público. Eles garantiram à comunidade científica que todas as descobertas relevantes serão disponibilizadas no momento oportuno. Tradução: não vamos dizer nada até descobrirmos como explicar isso de uma forma que não cause pânico. Mas os dados, especialmente na era moderna, têm uma maneira de vazar. E em 12 de outubro, alguém dentro do Laboratório de Pesquisa Naval, NRL, que opera alguns dos equipamentos de monitoramento de rádio mais sofisticados do mundo, carregou arquivos em um fórum privado de astronomia. Os arquivos continham espectrogramas, dados de séries temporais e notas de análise das observações do NRL do 3I Atlas, realizadas entre 30 de setembro e 8 de outubro. Os ficheiros eram anônimos, sem nome, sem afiliação institucional. Apenas dados brutos e uma breve nota. As pessoas merecem saber o que estamos a ver. Em poucas horas, os ficheiros foram descarregados por dezenas de investigadores. Em poucos dias, análises independentes confirmaram o que os dados originais sugeriam. O 3I Atlas estava a emitir sinais de rádio a uma frequência de aproximadamente 1,42 GHz. E o sinal não era ruído aleatório, 1,42 GHz. Essa frequência deve soar familiar. É próxima da linha de 21 centímetros, a frequência natural de emissão de rádio do hidrogênio neutro, um dos elementos mais abundantes no universo. A linha de 21 centímetros é significativa na pesquisa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre, porque é uma frequência que qualquer civilização tecnologicamente avançada, familiarizada com a física, reconheceria como importante. Às vezes é chamada de frequência universal, porque seria óbvia para qualquer pessoa que monitorasse o cosmos. Agora, para ser claro, muitos processos naturais no espaço produzem emissões próximas a essa frequência. Nuvens interestelares de hidrogênio, pulsares, certos tipos de atividade estelar. A frequência por si só não prova nada de incomum, mas aqui está o que tornou o sinal 3I Atlas diferente. Ele era modulado. Modulação significa que o sinal não é um tom constante, ele varia, tem estrutura. As emissões de rádio naturais dos cometas são tipicamente de banda larga e caóticas. Elas se espalham por uma ampla gama de frequências e flutuam aleatoriamente. Mas o sinal 3I Atlas apresentava variações periódicas. A intensidade aumentava e diminuía em um padrão, e esse padrão se repetia.
O Dr. Marcus Chen, um radioastrônomo independente que analisou os dados vazados, descreveu o que encontrou. O sinal mostra uma periodicidade clara. A cada 27,3 segundos há um pico de intensidade, depois diminui. Em seguida, aumenta novamente. Esse padrão continua por vários minutos, depois o sinal desaparece. Então, horas depois, ele retorna com o mesmo padrão. 27,3 segundos. Esse é um intervalo muito específico demais para ser uma flutuação aleatória. Isso sugere um mecanismo subjacente que opera em um ciclo regular. Chen fez simulações para testar se processos naturais conhecidos poderiam produzir tal sinal. A rotação do cometa poderia criar esse padrão? Improvável. Os períodos de rotação dos cometas são normalmente medidos em horas ou dias, não em segundos. Os jatos de desgasificação poderiam criar emissões de rádio periódicas? Teoricamente possível, mas o mecanismo exigiria um padrão de ventilação extremamente preciso e regular que nunca foi observado em nenhum cometa antes. Ele também testou se o padrão poderia ser explicado pela interação do cometa com o vento solar. À medida que o cometa se move pelo espaço, variações na densidade do vento solar poderiam teoricamente criar efeitos periódicos. Mas o período de 27 segundos não corresponde a nenhuma escala de tempo conhecida de variação do vento solar. As flutuações do vento solar ocorrem em escalas de tempo de minutos a horas, não em intervalos precisos de 27 segundos. Conclusão de Chen: não consigo identificar um processo natural que produziria esse padrão de sinal. Isso não significa que ele não exista, significa que atualmente não sabemos o que é. Essa formulação cuidadosa é importante. Os cientistas são treinados para serem cautelosos. Dizer "não sei" é muito diferente de dizer "isso deve ser artificial". Mas a lacuna entre essas duas afirmações é onde a especulação prospera. E a especulação realmente prosperou. Dentro da comunidade astronômica surgiram discussões privadas. Alguns investigadores argumentaram que o sinal poderia ser causado por uma estrutura interna complexa no cometa. Talvez depósitos de gelo em camadas que se sublimam em padrões rítmicos à medida que são expostos ao calor solar. Outros sugeriram que interações eletromagnéticas entre o cometa e o campo magnético interplanetário poderiam criar efeitos de ressonância que produzem emissões periódicas. Mas um número crescente de cientistas fazia uma pergunta diferente. E se o sinal não for um subproduto de processos naturais? E se ele estiver a ser gerado por algo dentro do cometa? Agora, antes de prosseguirmos, deixe-me abordar o elefante na sala. Quando se fala de sinais e padrões de um objeto interestelar, as pessoas imediatamente chegam à conclusão: tecnologia alienígena, sonda extraterrestre, inteligência artificial, cenários de ficção científica. Mas sejamos precisos sobre o que estamos realmente a dizer aqui. Ninguém, nem Torres, nem Chen, nem Loeb, nem qualquer cientista credível, afirmou que o 3I Atlas é definitivamente artificial. O que eles estão a dizer é que as emissões de rádio mostram características que não se encaixam nos nossos modelos atuais de comportamento natural de cometas. E quando se depara com dados que não se encaixam nos modelos existentes, tem duas opções: desenvolver novas explicações naturais ou considerar seriamente hipóteses alternativas. O problema é que hipóteses alternativas neste contexto incluem a possibilidade de tecnologia. E isso deixa as pessoas desconfortáveis, faz com que as instituições fiquem na defensiva e leva exatamente ao tipo de sigilo e atraso na divulgação de dados que vimos com o 3I Atlas. Em 15 de outubro, os dados vazados haviam sido analisados por vários grupos de pesquisa independentes em todo o mundo. Um consórcio de astrônomos de universidades dos Estados Unidos, Europa e Japão emitiu uma declaração conjunta pedindo à NASA que divulgasse imediatamente todos os dados de observação de rádio e coordenasse uma campanha internacional para monitorar intensivamente o 3I Atlas em todas as frequências eletromagnéticas. A resposta da NASA foi marcar uma conferência de imprensa para 20 de outubro. O anúncio dizia que a conferência forneceria uma atualização sobre as observações do objeto interestelar 3I Atlas e abordaria questões sobre a análise recente dos dados. Essa conferência de imprensa mudaria tudo. Mas antes que isso acontecesse, ocorreu outra coisa que aprofundou ainda mais o mistério.
Em 17 de outubro, enquanto o 3I Atlas passava por trás do Sol e entrava no período em que os telescópios terrestres não podiam observá-lo diretamente, a Parker Solar Probe, uma sonda espacial da NASA projetada para estudar a coroa solar, estava em uma posição em que podia detectar emissões de rádio vindas da direção do cometa. A Parker Solar Probe não é principalmente um radiotelescópio, mas ela carrega instrumentos capazes de medir campos eletromagnéticos e ondas de plasma no ambiente próximo ao Sol. E durante uma passagem de coleta de dados de rotina, seus instrumentos detectaram um sinal de rádio consistente com o que havia sido observado a partir de instalações terrestres. Mas havia uma diferença crítica. O sinal da sonda Parker Solar Probe apresentava uma frequência diferente. Em vez de 1,42 GHz, a Parker detetou emissões a aproximadamente 8,4 GHz, uma frequência muito mais alta. Agora temos duas frequências distintas, ambas apresentando estrutura, ambas intermitentes, ambas provenientes do 3I Atlas. É aqui que as coisas começam a parecer menos um fenômeno natural e mais outra coisa. 20 de outubro de 2025, sede da NASA em Washington, D.C. A sala estava lotada de jornalistas, repórteres científicos e um punhado de astrônomos que tiveram acesso ao evento. Transmissões ao vivo levaram o evento a milhões de espectadores em todo o mundo. A expectativa era palpável. Durante 17 dias, circularam rumores sobre sinais de rádio misteriosos do 3I Atlas. Dados vazados, uploads anônimos, especulações sobre origens artificiais. E agora, finalmente, a NASA iria abordar o assunto publicamente. A doutora Lori Glaze, diretora da Divisão de Ciência Planetária da NASA, subiu ao palco. Ao lado dela estavam o Dr. Carl Bottoms, do Laboratório de Pesquisa Naval, a DOIRAS, Michelle Thaler, diretora assistente de comunicação científica da NASA, e por videoconferência, a doutora Rebecca Torres, da equipa VLA. Glaze começou com uma declaração preparada. Ela confirmou que várias instalações haviam detectado emissões de rádio do 3I Atlas. Ela reconheceu que os sinais apresentavam características interessantes que justificavam um estudo mais aprofundado. Ela enfatizou que as emissões de rádio de cometas não são inéditas e que uma série de processos naturais podem produzir sinais estruturados. Então, chegou o momento decisivo. Um repórter da Science Magazine perguntou diretamente: Doutora Glaze, pode afirmar categoricamente que essas emissões de rádio são de origem natural ou a NASA está a considerar a possibilidade de que elas possam ser artificiais? Houve uma pausa muito deliberada. Estamos a explorar todas as explicações cientificamente plausíveis, respondeu Glaze com cautela. Neste momento, a nossa análise sugere que as emissões são muito provavelmente causadas por interações de plasma na coma do cometa, combinadas com efeitos de modulação rotacional. No entanto, continuamos a recolher dados e a aperfeiçoar os nossos modelos. Repare no que ela não disse. Ela não disse definitivamente naturais. Ela não descartou outras possibilidades. Ela usou frases como provavelmente e neste momento, linguagem que preserva a plausibilidade institucional, evitando afirmações definitivas. O Dr. Bottoms foi solicitado a fornecer detalhes técnicos. Ele explicou que o sinal de 1,42 GHz, detectado por observatórios terrestres, poderia ser explicado pela emissão de ciclotrão de elétrons, um processo em que elétrons em espiral em campos magnéticos emitem ondas de rádio em frequências específicas. A periodicidade, sugeriu ele, poderia ser devida à rotação do cometa, trazendo diferentes regiões do campo magnético à vista. Era uma explicação plausível, cientificamente válida, o tipo de resposta que deveria ter satisfeito a sala. Mas então perguntaram à doutora Torres sobre o sinal de 8,4 GHz detectado pela sonda solar Parker. Essa frequência é mais difícil de explicar com o modelo de emissão ciclotrônica, admitiu ela. 8,4 GHz sugere um mecanismo de emissão diferente. Estamos a investigar se a emissão térmica de pontos quentes na superfície do cometa, combinada com o desvio Doppler do movimento do objeto, poderia explicar isso. Mas, vou ser honesta, ainda não temos uma explicação completa. Honesta. Transparente. Exatamente o que a comunidade científica estava a pedir. Mas essa honestidade abriu as comportas. Um jornalista do The New York Times perguntou:
Se não tem uma explicação completa, estão a considerar que os sinais podem não ser naturais? A doutora Thaler interveio. A missão da NASA é seguir as evidências onde quer que elas levem. Não estamos a descartar nenhuma hipótese que possa ser testada cientificamente, mas alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias e, neste momento, as evidências são consistentes com processos naturais que simplesmente precisamos de compreender melhor. Essa resposta não satisfez ninguém. Os céticos ouviram: não sabemos, então deve ser natural. Os crentes ouviram: estamos a esconder algo. E os cientistas ouviram: precisamos de mais dados, mas não vamos obtê-los porque o objeto está a sair do alcance. Porque esse era o verdadeiro problema. Em 20 de outubro, o 3I Atlas já havia passado pelo periélio e estava se afastando do Sol. O período de atividade máxima havia terminado, o cometa estava esfriando e os sinais de rádio estavam ficando mais fracos, mais intermitentes, mais difíceis de detectar. A janela de observação estava se fechando e, com ela, a chance de responder definitivamente o que estava causando essas emissões. Após a conferência de imprensa, a comunidade científica ficou dividida. Um lado argumentava que a abordagem cautelosa da NASA era apropriada, esperar pela análise revisada por pares, não especular, ater-se ao que os dados mostravam claramente. O outro lado, liderado vocalmente por Avi Loeb, argumentava que a cautela havia se transformado em obstrução, que o público e a comunidade científica mereciam acesso imediato a todos os dados brutos para que uma análise independente pudesse prosseguir. Loeb escreveu num editorial amplamente compartilhado: quando Colombo voltou do Novo Mundo, ele não escondeu seus mapas até que os cartógrafos pudessem verificá-los. Ele mostrou o que encontrou e deixou que outros interpretassem. Por que a exploração espacial deveria ser diferente? Se detectamos sinais anômalos de um objeto interestelar, todos os radiotelescópios da Terra deveriam estar apontados para ele agora mesmo, sem esperar pela aprovação institucional. Ele tinha razão. Mas as instituições não funcionam assim. A NASA, a Agência Espacial Europeia, a Comunidade Astronômica Internacional, são grandes burocracias com protocolos, hierarquias e reputações a proteger. Agir rapidamente significa correr riscos, e os riscos podem levar ao embaraço se estivermos errados. Mas e se o custo de agir lentamente for perder a descoberta do século? Em 1 de novembro, os dados vazados do Laboratório de Pesquisa Naval foram analisados minuciosamente por grupos de pesquisa independentes em todo o mundo. E as suas conclusões eram preocupantes, não porque provassem algo definitivo, mas porque aprofundavam o mistério. O Dr. Elijah Ramsey, um cientista de dados especializado em processamento de sinais no MIT, publicou uma análise no servidor de pré-impressão Archi-Tresário. O seu artigo, intitulado Padrões Não Aleatórios nas Emissões de Rádio do 3I Atlas, uma análise estatística, utilizou algoritmos avançados de reconhecimento de padrões para examinar os conjuntos de dados que vazaram. As suas conclusões: a periodicidade de 27,3 segundos no sinal de 1,42 GHz não era apenas regular, era precisa. Ao longo de várias sessões de observação que se estenderam por vários dias, o período permaneceu estável dentro de 0,05 segundos. Os processos naturais que produzem sinais periódicos, como a rotação, normalmente apresentam pequenas variações devido a efeitos de torque, jatos de desgasificação e outras perturbações. Mas este sinal não variou. Ramsey também descobriu outra coisa. Enterradas no ruído do sinal, pareciam existir modulações secundárias, flutuações rápidas na amplitude que ocorriam em escalas de tempo muito mais curtas, aproximadamente 3,14 milissegundos. 3,14 milissegundos. Esse é um número estranhamente específico, e Ramsey observou no seu artigo que é suspeitosamente próximo do tempo que a luz leva para percorrer 1 quilômetro. Foi uma coincidência? Possivelmente, mas isso chamou a atenção. Se eu estivesse a projetar um sinal para ser reconhecível como artificial, escreveu Ramsey na sua sessão de discussão, eu incluiria constantes matemáticas, números primos, a velocidade da luz, coisas que demonstram conhecimento de física. Não estou a dizer que este sinal é artificial. Estou a dizer que, se alguém quisesse criar um sinal que parecesse deliberado, seria assim que ele seria. Essa declaração, enterrada na linguagem acadêmica de um artigo técnico, tornou-se manchete em poucas horas.
cientista do MIT, diz que o sinal 3I Atlas pode ter sido projetado. Ramsey imediatamente esclareceu em entrevistas que estava fazendo uma observação hipotética, não uma afirmação. Mas o estrago, ou a revelação, dependendo da sua perspectiva, já estava feito. A conversa havia mudado. Agora, não se tratava mais apenas de esses sinais são naturais, mas sim, eles poderiam ser artificiais e como saberíamos? Os investigadores do SETI, os cientistas que dedicam suas carreiras à busca por sinais de civilizações extraterrestres, estavam prestando muita atenção. Durante décadas, o SETI monitorou os céus em busca de transmissões de rádio de estrelas distantes. Eles têm protocolos para o que constitui uma detecção confiável, e o 3I Atlas estava acionando vários desses protocolos. A doutora Jill Tarter, ex-diretora do Instituto SETI e uma das figuras mais respeitadas na busca por inteligência extraterrestre, foi questionada numa entrevista se o 3I Atlas deveria ser considerado um alvo do SETI. A sua resposta foi ponderada, mas significativa. O SETI tradicionalmente concentra-se em sistemas estelares distantes, procurando transmissões intencionais, mas não há razão para que uma civilização avançada não possa enviar sondas em vez de sinais. Se tal sonda entrasse no nosso sistema solar e quisesse comunicar ou recolher dados, poderia emitir sinais de rádio como parte das suas operações. Reconheceríamos tais sinais se os víssemos? Essa é a pergunta que precisamos de fazer. Ela continuou. Os sinais do 3I Atlas são intrigantes. Eles atendem ao limite para uma detecção SETI confirmada? Não, ainda não. Mas eles atendem ao limite para uma investigação séria. E eu encorajaria todas as instalações capazes de observação de rádio a contribuir com dados enquanto ainda temos a chance. Aquilo foi um apelo à ação. E teve efeito. Várias instalações que não estavam envolvidas nas observações do 3I Atlas redirecionaram seus instrumentos para o cometa. O Observatório Parkes, na Austrália, um dos radiotelescópios mais sensíveis do Hemisfério Sul, realizou observações entre 4 e 10 de novembro. O seu relatório preliminar, divulgado em 12 de novembro, confirmou a presença de emissões de rádio intermitentes em 1,42 e 8,4 GHz. Mas também detectaram algo novo: breves rajadas em 22 GHz, uma frequência muito mais alta. Essas rajadas duraram apenas alguns segundos cada. Elas apareceram aleatoriamente, ou pelo menos, nenhum padrão óbvio foi identificado. Mas a sua mera existência sugeria que o 3I Atlas era uma fonte de rádio muito mais complexa do que qualquer um havia previsto. O Dr. Simon Grant, o astrônomo que liderou as observações de Parkes, observou no seu relatório: estamos a ver emissões em uma ampla gama de frequências, de 1,4 GHz até pelo menos 22 GHz. Isso é incomum para um cometa. A maioria das emissões de rádio cometárias concentra-se em faixas de frequência mais baixas. A presença de rajadas de alta frequência sugere um processo extremamente energético ou um mecanismo de emissão muito diferente do que normalmente observamos. Ele não especulou sobre qual poderia ser esse mecanismo, mas os seus dados adicionaram outra camada ao quebra-cabeças. Agora, vamos dar um passo atrás e considerar o que sabemos até este momento. Temos emissões de rádio a 1,42 GHz, com uma periodicidade de 27,3 segundos, emissões a 8,4 GHz detectadas pela sonda solar Parker, explosões de alta frequência a 22 GHz detectadas pelo Observatório Parkes, modulações secundárias em intervalos de 3,14 milissegundos, sinais que persistem durante dias, desaparecem e depois voltam. Tudo isso proveniente de um objeto que se supõe ser um cometa natural do espaço interestelar. A pergunta que todos faziam: que tipo de processo natural produz essa combinação de sinais? Vários grupos de pesquisa propuseram modelos. Uma hipótese sugeria que o cometa continha poeira metálica, talvez partículas de ferro ou níquel incrustadas no gelo, que se ionizavam à medida que se vaporizavam, criando plasmas localizados que emitiam ondas de rádio. Isso poderia teoricamente explicar múltiplas frequências se diferentes metais produzissem diferentes características de emissão. Outra hipótese propunha que o núcleo do cometa tinha uma forma irregular com múltiplas regiões ativas que giravam a diferentes velocidades devido a um movimento complexo de rotação. Isso poderia criar periodicidades sobrepostas que poderiam aparecer como sinais estruturados.
Uma terceira hipótese, mais exótica, sugeria que o cometa poderia ter passado por uma região do espaço com campos magnéticos excepcionalmente fortes antes de entrar no nosso sistema solar, e que essa exposição teria magnetizado materiais dentro do núcleo. À medida que o cometa aquecia perto do Sol, essas regiões magnetizadas poderiam gerar emissões de rádio por meio de um processo chamado reconectividade magnética. Tudo plausível, tudo cientificamente defensável, mas nenhuma delas explicava totalmente os dados observados, o que nos leva à hipótese alternativa que ninguém em uma posição oficial queria dizer em voz alta, mas que circulava em conversas privadas entre pesquisadores. E se o 3I Atlas contivesse tecnologia? Não necessariamente tecnologia alienígena no sentido hollywoodiano, sem homenzinhos verdes pilotando uma nave espacial, mas tecnologia no sentido de materiais estruturados projetados para desempenhar uma função. Talvez o objeto seja um cometa natural que foi visitado por uma sonda de outra civilização há milhões de anos e essa sonda ainda esteja embutida dentro dele, alimentada por fontes de energia de longa duração, transmitindo dados ou respondendo a estímulos. Ou talvez todo o objeto seja uma sonda, uma construção projetada para se parecer com um cometa, usando gelo e rocha como uma concha para proteger os sistemas internos durante a longa viagem pelo espaço interestelar. Esses são cenários especulativos, mas não são anticientíficos, são hipóteses testáveis. Se o 3I Atlas contém tecnologia, deve haver evidências adicionais, assinaturas térmicas anômalas, mudanças de trajetória que não podem ser explicadas pela liberação de gases, composições químicas que não correspondem aos processos de formação natural. E como vimos na parte 1, várias dessas anomalias adicionais foram observadas. Os padrões térmicos que sugeriam fontes de calor internas, os ajustes de trajetória que não correspondiam exatamente ao efeito do foguete, as proporções químicas incomuns detectadas por James Webb. Individualmente, cada anomalia pode ser explicada, ou pelo menos justificada, com modelagem criativa suficiente, mas, coletivamente, elas formam um padrão, e esse padrão está deixando os cientistas desconfortáveis. Em meados de novembro, o debate atingiu um nível de intensidade raramente visto na astronomia. As redes sociais estavam em polvorosa com especulações, os fóruns científicos estavam repletos de discussões acaloradas, e os meios de comunicação tradicionais publicavam notícias com títulos como "O 3I Atlas é uma sonda alienígena" e "Cientistas divididos sobre misterioso visitante interestelar". A NASA, por sua vez, permaneceu cautelosa. Eles divulgaram dados adicionais em pequenos lotes, sempre acompanhados por interpretações conservadoras que enfatizavam explicações naturais. Mas a abordagem de divulgação gradual apenas intensificou a frustração entre os investigadores que queriam total transparência. E então, em 18 de novembro, algo inesperado aconteceu que mudou toda a dinâmica da investigação. 18 de novembro de 2025. Uma data que será lembrada na história da astronomia, seja como o dia em que confirmamos o contato com tecnologia extraterrestre, seja como o dia em que descobrimos um fenômeno natural tão exótico que reescreveu a nossa compreensão da física cometária. Porque naquele dia, os sinais de rádio do 3I Atlas mudaram. Não gradualmente, não de uma forma que pudesse ser facilmente explicada pela mudança na distância do cometa em relação ao Sol ou pelo arrefecimento do seu núcleo. Os sinais mudaram abruptamente, e mudaram de uma forma que sugeria uma resposta. Eis o que aconteceu. O Allen Telescope Array, ATA, no norte da Califórnia, uma instalação operada pelo SETI Institute e projetada especificamente para procurar sinais extraterrestres, vinha monitorando o 3I Atlas continuamente desde 10 de novembro. O ATA consiste em 42 antenas parabólicas que funcionam em conjunto como um único instrumento, capaz de monitorizar simultaneamente várias frequências e cobrir uma grande área do céu. Às 14 horas, hora universal, do dia 18 de novembro, o ATA detectou um aumento repentino na intensidade do sinal do 3I Atlas, na frequência de 1,42 GHz. O sinal, que tinha sido intermitente e fraco nos dias anteriores, de repente se intensificou para mais de 5 vezes a sua intensidade máxima anterior. E o padrão de modulação mudou. Em vez da periodicidade de 27,3 segundos que tinha sido observada consistentemente durante semanas, o sinal começou a pulsar a uma nova taxa, 11,2 segundos. O Dr. Seth Shostak,
Astrônomo sênior do Instituto SETI estava a monitorizar os dados em tempo real quando a mudança ocorreu. Numa entrevista realizada mais tarde naquela noite, ele descreveu a sua reação. Faço pesquisa SETI há mais de 40 anos. Já vi milhares de falsos positivos, sinais que pareciam interessantes, mas acabaram por ser satélites, radares, interferências. Aprendemos a permanecer céticos, mas quando vi aquele padrão de mudança de sinal em tempo real, senti algo que raramente senti na minha carreira: surpresa genuína. Os processos naturais não mudam as taxas de modulação como se fosse um interruptor. Em poucos minutos, Shostak iniciou o protocolo de verificação do Instituto SETI. Trata-se de um processo em várias etapas, projetado para confirmar que um sinal detectado realmente vem do alvo e não de interferência terrestre ou artefatos instrumentais. O protocolo envolve confirmar se o sinal persiste quando o telescópio se afasta do alvo. Se desaparecer, é provável que venha da fonte. Verificar se outros telescópios podem detectar independentemente o mesmo sinal. Analisar se a frequência do sinal sofreu um desvio Doppler consistente com o movimento do alvo. Procurar fontes conhecidas de interferência nessa frequência. Todas as 4 verificações confirmaram que o sinal provinha do 3I Atlas. Shostak contactou imediatamente os colegas do Observatório Parkes, na Austrália, e do conjunto Meerkat, na África do Sul, ambos participantes na campanha de observação 3I Atlas. Pediu-lhes que apontassem os seus instrumentos para ver a posição do cometa e procurassem o mesmo sinal. Parkes confirmou a detecção em 30 minutos. Meerkat confirmou em 45 minutos. Mesma frequência, mesmo aumento de intensidade, mesma modulação de 11,2 segundos. Agora temos 3 instalações independentes em 3 continentes diferentes, usando equipamentos diferentes, todas a detectar o mesmo sinal anômalo de um objeto interestelar. Já não se trata de um erro instrumental ou interferência localizada, isto é real. Mas é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Às 16 horas, hora universal, exatamente 2 horas após o início da mudança no sinal, o padrão de modulação mudou novamente. Desta vez para 7,08 segundos. Preciso, estável e completamente diferente de tudo o que havia sido observado antes. A doutora Jill Tarter, que havia sido chamada para consultar sobre as observações, tomou uma decisão que, em qualquer outra circunstância, teria sido considerada prematura. Ela autorizou uma transmissão SETI ativa direcionada ao 3I Atlas. O SETI ativo, transmitir sinais para o espaço em vez de apenas ouvir, é controverso. Muitos cientistas argumentam que é arriscado anunciar a nossa presença a inteligências desconhecidas que podem ser hostis, mas o raciocínio de Tarter foi direto. Se este objeto for natural, a nossa transmissão não terá efeito. Se for artificial e responsivo, podemos aprender algo inestimável. E se for artificial e hostil, ele já sabe que estamos aqui. Há um século que transmitimos rádio e televisão. O ATA transmitiu uma sequência matemática simples, números primos de 2 a 97, a 1,42 GHz, a mesma frequência que o sinal do 3I Atlas estava a usar. A transmissão durou 10 minutos, repetida 3 vezes com intervalos de 5 minutos entre as repetições. Então, eles esperaram. Durante 1 hora e 37 minutos, nada mudou. O sinal do 3I Atlas continuou o seu padrão de pulsação de 7,08 segundos, sem alterações. E então, às 19h13, hora universal, o padrão mudou novamente. O sinal começou a pulsar numa sequência que durou exatamente 42 segundos e depois se repetiu. E quando os investigadores analisaram o padrão, descobriram algo que lhes fez arrepiar os cabelos da nuca. A sequência de 42 segundos continha 15 pulsos distintos de duração variável. Quando mapeou essas durações de pulso para valores numéricos com base em seus comprimentos relativos, obteve uma sequência: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Números primos. Os primeiros 15 números primos, em ordem. Exatamente o tipo de sinal que os protocolos SETI identificam como potencialmente artificial, pois demonstra conhecimento matemático que os processos naturais não possuem. A sala de conferências do Instituto SETI explodiu. Os investigadores ficaram simultaneamente eufóricos e aterrorizados. Eles passaram décadas à procura de um sinal como esse.
E agora, potencialmente, estavam a receber não de um sistema estelar distante a anos-luz de distância, mas de um objeto atualmente dentro do nosso próprio sistema solar, a menos de 200 milhões de milhas da Terra. Mas eis o que impediu a celebração imediata: cautela, rigor científico, a necessidade de certeza absoluta antes de fazer uma afirmação que reescreveria a história da humanidade. Shostak ligou para Avi Loeb, em Harvard. Avi, precisamos de si aqui, agora. Podemos ter algo ou podemos ter o falso positivo mais elaborado da história do SETI. De qualquer forma, precisamos de uma verificação independente. Loeb estava num voo para a Califórnia poucas horas depois. Enquanto isso, a notícia se espalhava. Quando você ativa protocolos de verificação em vários observatórios importantes simultaneamente, as pessoas percebem. Os pesquisadores conversam, os dados são compartilhados, e no final da noite de 18 de novembro circulavam rumores de que algo significativo havia sido detectado pelo 3I Atlas. A NASA emitiu uma breve declaração. Estamos cientes das recentes observações de rádio do objeto interestelar 3I Atlas. A análise está em andamento. Forneceremos atualizações assim que as informações estiverem disponíveis. Ironicamente, essa declaração confirmou que algo incomum estava a acontecer. Se fossem apenas observações de rotina, a NASA não teria sentido a necessidade de emitir qualquer declaração. Em 19 de novembro, Loeb chegou às instalações da ATA e começou a analisar os dados. Ele trouxe consigo pesquisadores do Projeto Galileu, sua iniciativa dedicada à busca de evidências de tecnologia extraterrestre. A equipa trabalhou durante toda a noite, analisando espectrogramas, realizando testes estatísticos e verificando todas as possíveis fontes de erro ou contaminação. Às 0600 horas do dia 20 de novembro, Loeb convocou uma reunião com a liderança do Instituto SETI e vários pesquisadores importantes que haviam sido chamados para consulta. A questão em pauta: este sinal é artificial? A discussão foi intensa. Todas as explicações naturais possíveis foram exploradas e testadas em relação aos dados. A sequência de números primos poderia ser coincidência? A análise estatística disse que não. A probabilidade de um sinal aleatório produzir essa sequência específica por acaso era menor que 1 em 10 milhões. Poderia ser algum efeito exótico da física do plasma que imita padrões matemáticos? Nenhum processo conhecido se encaixava nas observações. Poderia ser interferência de um satélite ou transmissor terrestre que por acaso se alinhou com a posição do cometa? Várias verificações descartaram essa possibilidade. O desvio Doppler do sinal correspondia exatamente à velocidade do 3I Atlas, o que não seria o caso de uma fonte terrestre estacionária. Poderia ser uma fraude deliberada, alguém a transmitir um sinal falso para fazer parecer que vinha do cometa? Tecnicamente possível, mas extraordinariamente difícil de realizar, de forma a enganar vários observatórios que usavam diferentes frequências e protocolos de marcação de tempo. Após 6 horas de debate, o grupo chegou a um consenso. Não podiam provar definitivamente que o sinal era artificial, mas também não podiam explicá-lo com nenhum processo natural conhecido. E o padrão de resposta, que mudava apenas após receber a transmissão matemática da Terra, sugeria fortemente alguma forma de reatividade. Loeb resumiu a situação. Se fosse qualquer outro objeto astronômico, diríamos: não sabemos o que está a causar isto, mas provavelmente é natural, vamos continuar a estudá-lo. Mas este é um visitante interestelar que exibe um comportamento que parece deliberadamente responsivo às nossas transmissões. A certa altura, temos de considerar seriamente que podemos estar a testemunhar tecnologia. Foi tomada a decisão de preparar um relatório preliminar para ser partilhado com a comunidade científica em geral e potencialmente com agências governamentais. Mas antes que esse relatório pudesse ser finalizado, aconteceu algo que tornou a decisão irrelevante. Os sinais pararam. Às 14 horas, hora universal, do dia 20 de novembro, exatamente 24 horas após a mudança inicial do padrão, as emissões de rádio do 3I Atlas cessaram completamente. Não desapareceram gradualmente à medida que o objeto se afastava do Sol. Não foram intermitentes como antes. Simplesmente pararam. O ATA, Parkes, Meerkat, todos confirmaram a mesma coisa. Nenhum sinal. Nada em 1,42 GHz, nada em 8,4, nada em 22 GHz.
O 3i Atlas ficou em silêncio. Esforços frenéticos foram feitos para recuperar o sinal. Diferentes frequências foram verificadas, transmissões mais potentes foram enviadas da Terra, tentando provocar outra resposta, mas nada funcionou. O cometa permaneceu em silêncio de rádio. Em 22 de novembro, ficou claro que o que quer que estivesse a emitir sinais de rádio do 3i Atlas tinha sido desligado, esgotado a sua fonte de energia ou completado qualquer função que estivesse a realizar. E o cometa continuava a enfraquecer à medida que se afastava do Sol, já a 220 milhões de milhas da Terra e recuando a mais de 60 mil milhas por hora. Em poucas semanas, estaria demasiado fraco para ser observado, exceto pelos telescópios mais potentes. A janela tinha se fechado. Em 25 de novembro, o Instituto SETI, em coordenação com a NASA e a União Astronômica Internacional, realizou uma conferência de imprensa. O Dr. Shostak, a Dra. Tarter e o Dr. Loeb apresentaram as descobertas. Eles mostraram os dados, explicaram as observações, apresentaram a análise e os procedimentos de verificação, e então disseram o que nenhum cientista quer dizer quando as evidências são incompletas. Não sabemos o que causou esses sinais. Shostak foi cauteloso. Não podemos afirmar conclusivamente que os sinais eram artificiais, mas também não podemos explicá-los com processos naturais conhecidos. Isto representa uma grande lacuna na nossa compreensão da física cometária ou evidência de algo mais extraordinário. Tarter acrescentou: se este fosse um sinal de um sistema estelar distante detectado uma vez e nunca mais repetido, nós o catalogaríamos como interessante, mas não confirmado. Mas este era um objeto interestelar dentro do nosso sistema solar, exibindo mudanças no padrão de sinal que pareciam responder às transmissões da Terra. Isso o coloca em uma categoria diferente de significado. Loeb foi mais direto. O método científico exige que sigamos as evidências onde quer que elas nos levem. As evidências aqui sugerem a possibilidade de tecnologia. Não estou a afirmar que confirmamos o contato com inteligência extraterrestre. Estou a dizer que observamos fenômenos consistentes com essa hipótese e que precisamos de levá-la a sério. A conferência de imprensa provocou reações globais que variaram entre entusiasmo, ceticismo e medo. Algumas manchetes proclamavam primeiro contato confirmado. Outras declaravam cientistas da SETI se enganam por fenômeno natural. A comunidade científica permaneceu dividida, com alguns pesquisadores concordando que os dados justificavam uma consideração séria da hipótese tecnológica, enquanto outros insistiam que explicações naturais acabariam por ser encontradas. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa era certa. Os sinais de rádio do 3i Atlas demonstraram que nossas suposições sobre objetos interestelares precisavam ser reconsideradas. Seja natural ou artificial, o cometa exibiu um comportamento que desafiou os nossos modelos. E aqui está o que mantém os investigadores acordados à noite. O 3i Atlas está a afastar-se de nós agora, levando consigo quaisquer segredos que guarde de volta para o vazio cósmico. Nunca seremos capazes de enviar uma sonda para interceptá-lo. Nunca seremos capazes de pousar na sua superfície e examinar o que causou esses sinais. Dentro de alguns anos, estará longe demais para ser observado, mas não será o último visitante interestelar. Levantamentos astrais aprimorados estão a detectar mais desses objetos a cada ano. Oumuamua em 2017, Borisov em 2019, 3i Atlas em 2025. Haverá mais. E agora sabemos o que procurar. Da próxima vez que um objeto interestelar entrar no nosso sistema solar, os radiotelescópios em todo o mundo estarão prontos, protocolos melhores, equipamentos mais sensíveis, campanhas de observação coordenadas que não deixam lacunas. Porque se o 3i Atlas nos ensinou alguma coisa, é que não podemos perder oportunidades quando elas se apresentam. O universo é vasto, o número de civilizações que podem existir lá fora é desconhecido, mas o número de vezes que um objeto interestelar passa perto o suficiente da Terra para um estudo detalhado é extremamente pequeno. Cada um é um bilhete de loteria, uma chance de vislumbrar algo além da nossa experiência. O 3i Atlas deu-nos esse vislumbre. Quer fosse um cometa natural com propriedades exóticas ou algo muito mais significativo, mudou a forma como pensamos sobre os visitantes interestelares, mostrou-nos que a monitorização por rádio deve ser uma prática padrão para todos esses objetos. Demonstrou que temos a tecnologia para detetar e analisar sinais anômalos, se eles existirem.
e deixou-nos com perguntas que talvez nunca sejam totalmente respondidas. Detetamos tecnologia de outra civilização? A resposta à nossa transmissão foi real ou coincidência? Qual era o objetivo desses sinais? Não sabemos. E o não saber é talvez a parte mais profunda desta história. Porque a ciência não se trata de ter todas as respostas. A ciência trata de fazer as perguntas certas e ser honesto quando as respostas são incertas. O 3i Atlas fez-nos uma pergunta: estamos sozinhos? E fê-lo não através de palavras ou imagens, mas através de padrões em ondas de rádio que sugeriam inteligência, estrutura, intenção. Talvez nunca saibamos a resposta com certeza, mas a pergunta foi feita. E estamos a ouvir, a observar, à espera do próximo visitante que poderá trazer consigo não apenas gelo e rocha, mas uma mensagem das estrelas. O sinal mudou. E nós também. Porque uma vez que você considerou, realmente considerou, a possibilidade de que talvez não estejamos sozinhos, não é possível voltar a ver o universo da mesma maneira. O 3i Atlas se foi, engolido pela escuridão entre as estrelas, mas o seu legado permanece. Nos dados, nos debates, nos preparativos que estão sendo feitos para o próximo visitante interestelar. E algures lá fora, talvez, outro objeto esteja a iniciar a sua longa viagem em direção ao nosso sistema solar. Transportando o quê? Não sabemos, mas estaremos prontos, porque aprendemos que o universo está cheio de surpresas, e algumas dessas surpresas podem estar apenas a tentar dizer olá.